Uau, que honra, Aô! que honra. Opa! E aí, pessoal, beleza? Melhor E agora. aí? Que joia, que bacana, que bacana. Prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Muito bom mesmo. Nossa, o prazer é Prazer é nosso, nosso. Peter. A gente tá até Voz, arrepiado aqui. voz reconhecível à distância, né? Que joia, gente. Bacana, bacana. Peter, obrigado pelo teu tempo, por ter arrumado um tempinho aí para falar com a gente, de verdade. Não, joia, poxa. Tô à disposição aí de vocês. Sempre que vocês quiserem, a gente bate um papo. Que Sou fã do bom. trabalho de vocês, estou sempre vendo o canal aí dos Bitcoinheiros, muito legal mesmo. A recíproca é verdadeira. Recíproca, é verdadeira. A gente assiste você sempre antes de dormir, eu e minha mulher aqui. A gente fica... amor, Bacana, chegou bacana. o Ancapso aqui à noite. Vamos lá. Espero que não tenham pesadelos depois disso. Peter, por onde começamos, cara? Talvez seja uma pergunta chata, assim, mas eu tenho a curiosidade de saber por que você começou o canal, da onde veio esse desejo. Dá para contar um pouquinho da história? Lógico, lógico. Olha só. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando eu comecei o canal, eu não tinha ideia que ele ia crescer para o tamanho que ele tem hoje. Ainda não é um canal gigante, vocês sabem, é um canal médio aí, mas ainda assim, quando eu comecei, a minha ideia era fazer uma meia dúzia de vídeos para desafogar algumas ideias, mostrar algumas ideias. E, na verdade, começou com uma ideia principal, que foi a ideia do custo de transação, que é uma coisa que eu vi no mestrado que eu fiz, é uma coisa, sabe aquela ideia que fica na sua cabeça lá atrás, aquela coisa martelando? E aí, quando eu me interessei por libertarianismo, né, eu sempre fui um cara de Estado mínimo, liberal, o Estado tem que ser o menor possível e coisa e tal. Mas quando eu comecei a aprender sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, aquela preocupação que eu tinha sempre era, poxa, mas a ideia é muito bacana, mas isso é inviável no final das contas. Um Estado vai sempre impor pela força naquilo ali. E aí, de repente, em determinado momento, eu fiz essa ligação com essa ideia do custo de transação que estava lá na minha cabeça desde a época do mestrado, há muito tempo atrás. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer um vídeo disso, eu tenho que explicar esse tipo de coisa para levar essa mensagem, né? Então, isso foi o que motivou o primeiro vídeo. E aí eu achei legal, achei divertido, fiz mais alguns, comecei a fazer, né? Originalmente era uma coisa despretensiosa, coisa e tal, tanto que eu fiz vídeos por, se não me engano, uns 6 meses, 7 meses, e aí parei, porque né, eu estava ocupado no trabalho, cheio de coisas para fazer no trabalho, então era uma coisa para mim meio totalmente acessória. E daí fiquei quase um ano parado, acho que mais de um ano parado. Eu teria que ver as datas direitinho, mas fiquei um bom tempo parado justamente por conta de não ter tempo para isso. E aí em 2018 que eu retornei. Mas essa foi a ideia do início, né? Foi como a coisa começou. Mestrado em que você estava fazendo? Engenharia de produção na UF. Mas eu não defendi minha tese, tá? Eu fiz todas as cadeiras, cheguei a trabalhar na minha tese, cheguei a ter revisão pelo meu orientador, mas perdi o prazo, então eu não tenho título de mestre, só para deixar claro. Mas isso A é muito gente não se comum, vocês importa. sabem, né? Não, isso é muito impressionantemente comum por aí, porque geralmente a pessoa, quando está fazendo mestrado, ela já está com uma vida profissional, já está trabalhando na área de engenharia, principalmente, ela já está trabalhando, já está com um monte de atividades, e mestrado é uma coisa que demanda muito, então o prazo são 4 anos que você tem para defender a tese, e aí você perde prazo e acabou, já era. Não tem jeito. Muito bom. Peter, uma pergunta muito básica, me desculpa, é que a gente, graças à tua recomendação, a gente tem muita gente do Ancapsul que se inscreveu também no nosso canal, mas talvez tenha muita gente que não já escutou falar de libertarianismo, mas não. Talvez seria legal escutar de você, como você definir o libertarianismo, como você definiria e como chegaram as ideias do libertarianismo, coisas que você leu que te levantaram aí essa Uhum. a luzinha aí sobre o tema.
Ou se foi alguma revolta, né, com o Estado. É. Normalmente é pelo Olha, trauma, né? tem um pouco de cada Fraga. coisa nisso daí, tá? Tem um pouco de cada elemento disso daí. Mas, bom, o libertarianismo é a ideia. Aliás, é importante fazer essa distinção, né, que o termo libertarianismo, aqui no Brasil, ele tem uma conotação muito ligada a anarcocapitalismo, ou seja, a ausência total do Estado, o que não é o mesmo em outros lugares do mundo. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, libertário lá, você pega o pessoal desde minarquista, que é a favor de Estado mínimo, até anarcocapitalista, que é a favor de zero Estado. Então, isso é uma distinção importante. Tem até um partido libertário, né? Exatamente, nos Estados Unidos tem um partido libertário, que não faria sentido na visão libertária do Brasil, né? Aqui dos brasileiros. Mas a ideia é basicamente essa daí, é o conceito de que o Estado é, antes de mais nada, um ser antiético e desnecessário. Então, assim, é um passo além da ideia original do Estado, que vem lá do Thomas Hobbes, lá de que o Estado é um mal necessário, ou seja, o Thomas Hobbes ele já falava que o Estado é um monstro, é uma coisa ruim, mas é necessária. E a gente dá um passo além disso daí. Olha, não é necessário não, entendeu? Dá assim, tudo que o Estado faz dá para ser resolvido com mecanismos descentralizados, com entidades privadas competindo no mercado. Então, se você tem uma situação em que tudo isso pode ser descentralizado, pode ser privado, você não precisa desse monstro. Por que ter o monstro, no final das contas? Por que ter essa entidade que, em última análise, sacrifica, né, isso, o indivíduo soberano? Essa é a ideia central do libertarianismo. Tá? Agora, é lógico, você tem que entender que existem alguns desafios nisso daí. Né? Porque, por exemplo, embora você tenha soluções descentralizadas para tudo que o Estado faz, muitas dessas soluções não estão ainda implementadas de forma prática. Né? Por exemplo, justiça libertária, justiça privada, ainda é uma coisa embrionária, existem tribunais privados, existem aplicativos para isso, mas está tudo ainda muito no começo, ainda são coisas que estão crescendo, ainda estão evoluindo. Então, a gente ainda está numa etapa de descobrir essa coisa, de implementar esses controles todos. E, lógico, tem o grande desafio, né? Como é que a gente vai fazer para derrubar o Estado? Né? Porque não adianta nada a gente ter tudo que substitua o Estado se ele continuar ali cobrando imposto, roubando dinheiro da gente. Né? Perfeito. Agora, você está falando da necessidade, da ausência ou não do Estado. Desculpa eu ter tirar de contexto algo que você comentou em um dos seus vídeos. Eu não lembro se foi um vídeo falando sobre Bitcoin ou se foi outro vídeo, mas você disse o seguinte, que você não vê o governo sumindo. Agora me desculpa, eu não lembro se você não viu o governo sumindo só por causa do Bitcoin ou se você não via o governo sumindo at all, assim, como não via a possibilidade da gente mudar esse sistema. Você quer Não, na falar um pouco mais? verdade, eu em alguns vídeos eu cheguei a colocar essa questão, porque eu acho que assim, no momento, do jeito que o Estado existe hoje, na verdade tem duas conotações nisso daí que você falou. A primeira é a seguinte, eu acho que o Estado ele vai diminuir de importância com o tempo naturalmente, à medida que essas outras coisas, essas outras Por formas de obsolescência, não? você... Exatamente, vai se tornar obsoleto, à medida que o tempo for passando. Então, hoje, o Estado ainda é muito forte. Hoje não adiantaria nada você bater de frente com o Estado, porque vamos supor que você monte uma milícia privada ultra forte. Cara, o exército brasileiro ainda é... Isso sem nem falar do exército americano, ou seja, estou falando do Brasil Seria aqui. um outro estado também, né? E você acabaria, exatamente, se você tem uma força militar para isso, não adianta, né? A ideia toda é econômica. E, por outro lado, também, você entrar no Estado para tentar fazer o Estado diminuir, que a visão que alguns têm, eu também acho inviável, porque o Estado ele tem uma personalidade dele. Ele tende a crescer, ou seja, é só você ver as votações na Câmara lá. Para você votar mais imposto, passa fácil. Para você votar diminuição de salário de servidor, putz, não passa de jeito nenhum, porque vai estar o servidor do lado ali do deputado chorando no ouvido dele para não votar aquele troço. Então, assim,
o máximo que você pode esperar de um político é que ele não aumente o Estado. Se ele não aumentar muito o Estado, já está razoável em termos do que ele pode fazer. Diminuir, não consegue. Então, isso é um aspecto. Ou seja, uma coisa que eu acho é que não adianta a gente tomar ações diretas contra o Estado agora. O que a gente tem é que focar nas soluções para o Estado se tornar desnecessário daqui a 20, 30 anos, que aí sim, com o Estado totalmente desnecessário, com todo mundo já usando a justiça de aplicativo, usando polícia de aplicativo, usando tudo de aplicativo, aí realmente você vai ter uma situação de que, e principalmente usando dinheiro que não está ligado ao Estado, aí sim você vai ter uma situação em que o Estado vai estar fragilizado, talvez a ponto de ser ignorado. Mas eu também eu fiz uma reflexão sobre isso no vídeo. Eu acho que a cultura humana ela tende a sempre acrescentar coisas, é muito raro ela se livrar de coisas. Então, o que eu acho que vai acontecer com o Estado é alguma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica na Idade Média era o grande órgão jurídico, né? Era quem dava as regras. Você tinha aqueles milhões de pequenos reinos na Europa ali na Idade Média, mas na verdade a lei que valia era a lei da Igreja Católica. E então ela dava as leis, as pessoas que não obedeciam aquelas leis eram punidas, tinham punições, tinham tribunais e coisa e tal. E eu não vou nem entrar se a Inquisição foi tão sangrenta quando dizem que foi, coisa, mas o fato é que havia punição, haviam tribunais da igreja. E hoje em dia ela evoluiu para uma coisa totalmente voluntária, ou seja, você continua existindo a Igreja Católica, ela continua tendo o código canônico, que é a lei da Igreja Católica, mas ela tem uma situação que você obedece se você quiser. Se você for católico, você vai à missa, você dá importância a isso, você obedece àquela lei, você paga o dízimo, que de certa forma voluntário, é um imposto, né? Mas não é um imposto justamente porque é voluntário, ou seja, é uma coisa equivalente porque é o que financia a igreja. Então, eu acredito que o Estado vai acabar evoluindo para alguma coisa nesse sentido. Vai continuar havendo um grande Brasil, que, sei lá, vai ser um time de futebol, uma seleção que a gente vai torcer, e daí você pode financiar a seleção brasileira por GoFundMe ou Apoia-se ou alguma coisa assim, e pronto. Você não, entendeu? A diferença é que você não Você não vai ser acredita obrigado a fazer aquilo. na diminuição da área territorial do Brasil? De repente, É uma dividindo possibilidade em também, países independentes? que uma vez que esse elemento vai virar uma coisa puramente cultural, não vai ser uma entidade coercitiva como é hoje, pode ser que realmente as visões locais, né? Você tem no Brasil, você tem regiões Tem, né? com uma visão cultural muito forte, muito diferente do resto do país, né? Então, aí é uma coisa que não tem como te dizer. Aí, ou seja, o que eu quero dizer só é o seguinte, é que talvez exista ainda no futuro, mesmo no Capistrão, Um uma resquício entidade cultural. chamada Estado, né? Mas não vai ser. O ponto é que não vai ser o que é hoje, não vai ser coercitivo, não vai ser obrigatório. Legal. Peter, tem algumas perguntas manjadas, vamos chamar assim, que pessoas que não acreditam nessa possibilidade de ausência ou diminuição do Estado. Ah, legal, gostei do que está escrito na caneca, hein? Sanity. Ah, tá. É daquele site de despair, de frases não motivadoras, desmotivadoras. Mas é engraçadinha a coisa aqui. Legal. Então, voltando à minha pergunta, existem perguntas manjadas, né, de pessoas que não acreditam ou que querem desafiar essa ideia de um Estado menor ou da ausência de Estado. Alguns clássicos seriam, mas como haveria estradas né, sem o Estado? Minha pergunta é, tem algum questionamento que é difícil responder com relação a isso? Tem algum tipo Olha, de pergunta que te tem. fizeram ou que você já se Nas fez e fala, estradas. putz, não sei como é que ficaria. Não sei Tem alguns responder. pontos que realmente são complicados de você chegar através do direito natural, tá? Eu sou bem aberto com isso, eu falo que tem coisas que... Tanto que uma das coisas que eu falo é que eu acho, sinceramente, que o direito, né, que o ordenamento jurídico numa sociedade sem Estado, ele não vai ser apenas a ética libertária.
A ética libertária vai ser a base, vai ser o coração da coisa. Ética libertária, para quem não sabe, é o direito de propriedade, o direito de liberdade. Então, aquilo ali vai ser o coração da coisa, mas vai haver, a minha visão é que vai haver camadas de decisão, seja por tribunais que lançaram jurisprudência, seja por contratos voluntários, você assina um contrato aceitando aquela lei, mas tem coisas que realmente... condomínios, pode ser um condomínio numa cidade, pode existir no futuro uma visão de uma cidade como um grande condomínio, é uma possibilidade. Mas o que eu vejo que são os principais pontos que são muito difíceis de você derivar do direito natural? O primeiro é a questão da maioridade, porque é inevitável você imaginar que uma criança de 5 anos não tem capacidade de tomar decisão o que ela quiser. Ela não pode consentir com um monte de coisa por aí, isso é uma coisa evidente. É uma coisa bastante clara também que uma pessoa de 20 e poucos anos, 25 anos, já tem capacidade de fazer isso. Agora, e qual que é o ponto? Onde é que a coisa muda, né? Então, eu tenho um vídeo sobre isso no canal em que eu explico, né, as várias considerações que precisam ser feitas nisso daí, mas no final o que eu deixo no vídeo é que, olha, esse tipo de decisão vai ter que ser uma coisa cultural daquela região, vai ser uma coisa que as pessoas daquela região vão decidir como vão fazer essa transição da infância para a idade adulta. Então, esse é um ponto que eu falo, é uma coisa que a ética libertária não te dá a resposta. Ela, por si só, não te dá a resposta. Eu vou dar um exemplo. No judaísmo, a maioridade do homem é aos 13 e da mulher aos 12. Então, é uma coisa cultural, não existe uma lei, uma punição. Exatamente. A cultura faz. E eu acredito que a maior parte das culturas já tinha alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiz a pesquisa no vídeo, parece que os gregos era quando a menina menstruava, quando o menino começava a ter pelo no saco. Enfim, você tem algum fator cultural. O importante é que tem que estar definido isso, porque é uma questão óbvia, né? Ou seja, você não pode aceitar que crianças tenham capacidade de tomar decisões. Isso aí você vai cair em caso de... Eu acho que sociedades que adotarem esse tipo de lei vão acabar acabando. Pois é, porque você acaba ausência de valores acaba... Não tem a coesão social, né? Não tem uma visão de sociedade em si, porque você levar a criança até a idade adulta é uma das tarefas mais centrais da sociedade, né? Incluindo tanto os pais quanto toda a rede de apoio, quanto todas as outras pessoas na sociedade. Então isso realmente é uma questão, é um ponto que eu falo que é uma resposta difícil. Como vai ser isso daí? Outra coisa que eu também levantei até recentemente, eu lembrei por conta disso, a questão da manipulação genética, uma coisa que eu, sinceramente, não sei qual vai ser a resposta. Eu acho que a gente está, em termos de técnica de manipulação genética, a gente já passou do ponto há muito tempo de poder fazer um ser humano adaptado ao que a gente quer. Se você quiser ter filho com olho azul, eu tenho certeza que hoje existe técnica para fazer isso. E por que os chineses não fizeram? Eu não sei se não fizeram ou não. Bom, talvez tenha feito. Tem umas histórias de experiência genética na China. Enfim, não, olha só, olho azul eu dei como um exemplo simples, um exemplo que não tem, em tese, não fere ninguém, mas a situação mais crítica é, como eu até mencionei nesse vídeo que eu falei sobre manipulação genética, seria a possibilidade de você produzir um ser humano propositalmente subserviente e com inteligência limitada para seguir tarefas domésticas. É uma coisa que... Né? Admirável Mundo Novo, né? Exatamente, é a premissa deles lá, né? Eles faziam as 5 classes lá, classe A, B, C... Alfabeto, né? Exatamente, isso daí. Então, ou seja, isso é uma preocupação, porque em tese, pela ética libertária, se você tem capacidade de argumentação, você é um sujeito de direitos. Se você não tem capacidade de argumentação, você não é. Agora, e aí? O cara pegou o DNA humano e modificou para a pessoa, de propósito, não ter capacidade de argumentação. Ser só um ser subserviente. Então, em tese, isso seria uma coisa. Mas não faz sentido. Você concorda comigo que não faz sentido isso? Então, assim, são pontos que eu não tenho dúvida que a jurisprudência ou leis privadas vão ter que resolver, não vai ter jeito.
Eu acho que a gente não chegou até aqui para ficar menos civilizado. Sinceramente, eu não acho que o anarcocapitalismo, o ancapistão vai ser um lugar mais selvagem do que a democracia. Eu gosto de pensar que não. Eu acho que com a informação descentralizada... Porque ela vai vir por obsolescência do sistema atual e não por imposição, entendeu? Exatamente. Essa aqui é a minha visão. Você tem um mecanismo que ele é adotado voluntariamente pelas pessoas, é porque ele é melhor. Senão as pessoas não adotariam esse mecanismo. Perfeito. E eu acho que é justamente por isso que o Estado ainda existe hoje, porque as pessoas, muita gente ainda não vê uma solução melhor do que isso no horizonte. Mas as soluções existem. A gente sabe, a gente vê pela informação descentralizada, pelos sistemas que existem essas soluções, né? O próprio avanço tecnológico, né, permite essas coisas acontecerem. Uma coisa que é da minha área, né, que eu fiz direito também, depois de fazer engenharia eu fiz direito, e é uma dúvida muito comum do pessoal, é esse negócio do ordenamento jurídico uno, porque quando a gente fala de ancapistão, a gente está falando inegavelmente, ou seja, não tem como fugir disso, de você ter mais de uma lei aplicável no mesmo local, ou seja, você vai ter vários contratos privados, várias leis privadas, em que pessoas diferentes no mesmo local vão estar obedecendo a leis diferentes. E eu sei que isso parece uma coisa estranha para quem não olha para a coisa a primeira vez. Poxa, mas espera aí, mas se num determinada lei isso for permitido e em outra for proibido, como é que faz para resolver? Mas existem mecanismos para resolver isso, existem cortes, e isso já existe hoje em dia. O direito internacional nada mais é do que isso. O direito internacional, se você tem a lei americana, você tem a lei brasileira. Se você tem uma querela qualquer jurídica com um americano, você vai cair no exato mesmo caso. É uma coisa muito comum, já tem princípios para isso, já tem diretrizes legais para isso, que basicamente são no sentido de preservar o núcleo básico, ou seja, a ética libertária, aquele núcleo básico não pode ser ferido. Então aquilo ali, seu direito de propriedade, seu direito à vida, direito à liberdade, aquilo ali não morre. E fora isso, você vai seguir jurisprudência de tribunais. Então, assim, já existem mecanismos para isso muito simples. É lógico, você pode argumentar que você ter a mesma lei facilita a coisa numa região, realmente fica mais fácil julgar aquilo ali, mas o que a gente está vendo é o seguinte, com a agilidade da informação distribuída, com a capacidade de processamento desses sistemas jurídicos, essa vantagem é mínima. E, por outro lado, você botar o tribunal público, ele é absurdamente ineficiente. O tribunal público, por sua característica de ser monopolista, ou seja, você não pode escolher. Se você quiser entrar na justiça aqui no Rio de Janeiro, você tem que entrar no Tribunal do Rio. Quer entrar na justiça em São Paulo, você tem que entrar no Tribunal de São Paulo. Você não tem opção. Embora isso, em princípio, não seja uma coisa ruim, isso leva a um monopólio que leva a acomodação, que leva a ineficiência. É o que a gente vê com o Estado de forma geral. A justiça no Brasil é absurdamente ineficiente, mas absurdamente ineficiente. Lógico, você vai encontrar funcionários públicos interessados que tentam fazer o melhor. Não estou dizendo que todo mundo ali faz jogo de... Mas, meu amigo, a verdade é que a grande maioria faz. Não há incentivo, né, Peter? Eles não têm incentivo, exatamente. É a questão que eu já até falei em alguns vídeos também do incentivo perverso do funcionário público. O funcionário público, ele tem incentivo para não fazer nada. Porque qualquer coisa que ele tente fazer, que ele tente melhorar, ele pode ser punido por isso. Ao passo que se ele não faz nada, ele está tranquilo. O salário dele não vai acabar nunca, ele tem estabilidade. Então isso leva a um incentivo de todo mundo ficar parado, ninguém fazer nada. E é o que você vê, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa repartição ou com algum órgão público, você vê isso. Infelizmente, essa é a verdade. Tem as pessoas que querem fazer melhor, que querem correr atrás, mas, meu amigo, o grosso do pessoal, a massa ali, o pessoal que vai no incentivo, não tem jeito. E dura pouco. Quem vem com boa vontade e tal, 1, 2 anos, 3, aí já fica, né, como todos os outros. O pessoal trata de aparar as arestas, às vezes o pessoal jovem chega muito empolgado, querendo fazer coisa, mas rapidinho percebe, porque se você tem iniciativa, você abre um flanco para sofrer um processo administrativo depois. Esses processos são chatos para funcionários públicos, tá?
o cara tem que responder, ele corre o risco de ser exonerado, corre o risco de um monte de punição. Aí o cara aprende a lição, não faço mais nada, vou ficar quietinho, que chego de manhã, boto meu paletó aqui, sento na cadeirinha. Se eu puder ficar o dia sem nem encostar no teclado, eu fico. É o melhor para mim, poxa. Infelizmente, a verdade é essa. Só no Zap Zap. Só no Zap Zap lá. Comprando Bitcoin, fazendo trade. Posso fazer um comentáriozinho? Vai lá, Becas. É o seguinte, eu tenho uma visão, dentro desse espectro que você falou, eu estaria talvez, digo eu, dos 4 bitcoinheiros, eu seria o mais que está dentro do, como é que chamou o pessoal do Estado minarquista? Mínimo? Minarquista, eu sou minarquista do grupo. Eu tenho uma grande desconfiança de instituições públicas para fazer coisas tipo que podem ser feitas por empresas privadas, é sempre pior público. Então, realmente não gosto de estados gordos, é ridículo estar a ter uma elétrica, ter uma empresa da água, enfim, é um absurdo. Mesmo que seja um monopólio natural, há formas privadas de resolver. Noutro segmento também tenho uma desconfiança dos bancos centrais e por isso sou um grande fã do Bitcoin desde a primeira hora, independentemente de questões de preço e coisas assim. Mas zerar o Estado, na minha ótica, eu sempre fui uma pessoa mais ou menos cética e analítica, parece-me talvez mais uma utopia, o que não tem mal nenhum, ou seja, é um caminho que se vai percorrendo, é tipo a linha do horizonte. Eu acho que se calhar nunca chegamos lá, tal como a linha do horizonte, mas nos aproximarmos é bom, é saudável. Mas não será mais uma utopia do que algo atingível? E só um corolário desta pergunta que eu sempre, quando critico algumas pessoas que têm uma visão de sistemas políticos que nunca funcionaram em lado nenhum, tipo comunismo e não sei o que, eu sempre digo, então dê-me um exemplo onde isso tenha funcionado, né? E capitalismo, há vários exemplos que funcionam bem, tipo Nova Zelândia, Austrália, até embora não na parte política, mas na económica, Hong Kong, Singapura e tal, os países mais livres economicamente do mundo, pelo rating da Heritage Foundation, que é o ranking mais credível, são ao mesmo tempo dos países mais ricos e onde se vive melhor no mundo. Então, há uma correlação enorme entre liberdade económica / capitalismo e bem-estar, e até respeito pelo indivíduo, mas não há nenhum exemplo bem-sucedido desses outros sistemas políticos e também não há nenhum exemplo bem-sucedido de uma quase total ausência de Estado, né? Como é que comenta essa parte? Olha, veja, a primeira coisa é a seguinte, eu concordo contigo que minarquismo é melhor do que Estado grande, isso não tenha dúvida. Quanto menor o Estado, melhor. Eu mesmo fui minarquista por muito tempo na minha vida, não tenho dúvida alguma de que é melhor você ter um Estado pequeno do que você ter um Estado grande, pelos motivos que você mencionou. Assim, o Estado ele é ineficiente, né? Ele é um monstro ruim. Talvez ele seja um monstro necessário, mas ele certamente é um monstro. Agora, o problema do Estado minárquico é a tendência do Estado de crescer. Você pegar o caso do Estado americano, né, os Estados Unidos eles nasceram numa visão libertária. A fundação, a constituição original deles era toda uma visão muito minárquica de Estado mínimo, de liberdade máxima do indivíduo. Eles têm uma série de coisas lá na lei deles que, para a gente aqui, soa até estranho, né? A gente nem imagina esse tipo de coisa aqui, como proibição de ter identidade. Poxa, caramba! A gente aqui é tão natural para a gente exigir RG para tudo na vida, que, poxa, e isso é uma invasão de privacidade sua, você te obrigar a te identificar. Enfim, mas você vê o que aconteceu nos Estados Unidos. Foi justamente isso. Cada vez que você começa um Estado mínimo, a cada crise que surge, você dá... o povo assustado aceita o Estado crescer um pouquinho para dar um pouquinho mais de segurança para eles. E nessa brincadeira, o Estado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Hoje em dia, os Estados Unidos
tem uma máquina pesadíssima que se ocupa de um monte de coisa. Eu ainda considero um dos menores estados em relação à população do mundo, mas está muito longe de ser estado mínimo, mesmo hoje em dia. E o mesmo pode ser dito da Nova Zelândia, da Austrália, de outros exemplos que você citou aí. Também varia de estado para estado aqui, né? Sim, os Estados Unidos ainda tem isso, ainda tem essa variação estadual, que é uma coisa positiva, eu vejo, né? Você realmente tem uma federação, ao contrário do Brasil, que você tem basicamente uma divisão administrativa de estados e segue todo mundo a mesma lógica, basicamente. Então, assim, a minha crítica ao estado mínimo, eu concordo que é melhor do que o estado atual, mas a minha crítica é que ele tende a crescer. Então, mesmo que primeira coisa, é muito difícil você diminuir o estado, como eu mencionei. Então, por que os Estados Unidos conseguiram o estado mínimo? Bem, porque eles fizeram uma revolução, eles botaram os ingleses lá na ponta das armas, tiraram o pessoal de lá e pronto, estabeleceram um estado lá. Seria muito difícil fazer isso hoje. Impossível? Não é. Mas difícil é muito difícil. E, ao longo prazo, ele tende a crescer novamente. Quanto à crítica que você falou do anarcocapitalismo não existir em local nenhum do mundo. Pois bem, a minha visão é que o mundo todo é anarcocapitalista, na verdade. Concordo. Se você parar para pensar, o número de interações que a gente tem de fato com o Estado é muito pequena em relação ao número de interações que a gente tem com outras pessoas, com entidades privadas, com empresas privadas. A gente já vive no anarcocapitalismo. Só tem essa entidade mafiosa que gosta de mandar regra, que gosta de te cobrar imposto, que gosta de roubar metade do que você produz. Roubar tudo que você produz e gosta de te punir, te jogar na cadeia se você protestar contra eles e coisas absurdas desse tipo. Assim. Se você pegar a maior parte do tempo que você passa, você não tem interação com o Estado. Você já vive no ancapistão hoje em dia. E a minha visão, como eu falei, né, não é apenas que já é uma realidade hoje, mas a tendência é essa. Cada vez mais você vai ter aplicativos que substituem funções de Estado que você, num determinado ponto, realmente não tem porquê isso. Né? De qualquer forma, assim, eu vejo essa busca pelo Estado mínimo como uma coisa válida. Né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu não acho... Tem muitos anarcocapitalistas que são totalmente contra a gente entrar na política, ter candidato, votar, esse tipo de coisa. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma coisa válida, é uma coisa que vai depender do julgamento de cada um, achar que é uma coisa que vale a pena ir lá votar ou não vale a pena ir lá votar. Mas eu acho que a busca por um Estado mínimo, nesse aí a gente está junto. A gente está caminhando no mesmo sentido. Né? Depois, quando chegar lá no Estado mínimo, a gente decide como é que faz. Se acaba com aquele resto, ou deixa um pequenininho lá, vamos ver. Muito bom. Então não acha que é uma utopia? Acha não, que é uma realidade parcial que vai expandindo? É tão real quanto o Bitcoin. O Bitcoin é apenas o resultado do ancapistão crescendo, né? Só para pensar, Becas. Mas a questão é, se ele já ocupa, por exemplo, 80% das nossas interações, não há nenhum lugar onde ocupe 100, não é? Ou, no máximo, um grupo de uns caras aí no meio da floresta e tal. Esses 20% que faltam podem ser os mais difíceis, não é? Com certeza são. Veja, olha só, o que são esses 20% que faltam? Se você tirar a maior parte das coisas, vamos descartar de cara segurança. Coisas que a gente sabe que não é. Energia elétrica, telefonia, esse tipo de coisa é besteira. Isso aí descarta. É ridículo. Né? Agora, o que falta? É a questão da justiça. Basicamente é o que falta. Até um tempo atrás, faltava justiça e dinheiro. Porque você tinha o ouro como um padrão que você poderia substituir, mas o ouro, a verdade é que é uma coisa muito complicada de você transacionar no dia a dia. Eletronicamente. Até para você fazer uma troca de ouro, como é que você vai saber se o ouro é verdadeiro, esse tipo de coisa? É uma complicação danada o ouro, na verdade. Assim, é bom como reserva de valor, mas para você fazer moeda é ruim. Então, há algum tempo atrás, você só tinha essas duas coisas que eram ainda esses 20% aí, que era o dinheiro e era a justiça, eram as leis.
o dinheiro acabou esse problema, porque você tem o Bitcoin, tem o Lightning Network, você tem uma série de moedas aí. Hoje em dia é só escolher usar que você usa. A questão da justiça é o que eu vejo que ainda está mais incipiente, ainda está mais atrasada, vamos dizer assim, nisso daí. Mas a tendência que eu vejo é só crescer, porque veja, as empresas já estão em situação multinacional. A maior parte das empresas grandes já tem filiais num monte de lugar. Mas já usa arbitragem, né? Já usa arbitragem, porque você não pode usar justiça privada, justiça estatal. É uma besteira a justiça estatal se você vai estar fazendo um negócio com um cara lá do outro lado do mundo. Mas mais do que isso, grandes empresas, você pode dizer, não, mas isso é só para grandes corporações. Cara, eu sou freelancer, eu trabalho como freelancer há muito tempo já, que eu não tenho emprego, eu faço um monte de projetinho para um monte de gente. Desde 2013, a maior parte dos projetos que eu faço é para fora do Brasil. Simplesmente porque aqui no Brasil quebrou todo mundo, não tem mais nada aí funcionando, então não consigo projeto aqui no Brasil. A maior parte que eu pego é Emirados Árabes, é África, é Ásia, é um monte de lugar. E eu já estou nessa situação, ou seja, eu já não. Justiça estatal para mim já não existe. Se um dia eu entregar um produto e o cara não me pagar, eu vou entrar num árbitro, porque eu vou fazer o quê? Entrar com justiça aqui do Brasil para mandar uma carta rogatória para a justiça de sei lá onde, para eu contratar advogado para receber uma parcelinha de $1.000 aí do trabalho? Pô, não vou gastar mais de $1.000 só para fazer isso. Então, eu vou... Peço desculpa. A justiça internacional, ela está se virando, ela está se tornando mais central. Ou seja, o problema que você teria de múltiplos ordenamentos jurídicos está cada vez mais real. Então, não tem jeito, você tem que sair para arbitragem mesmo. É a única alternativa que existe. E eu ia fazer a seguinte pergunta, que é da esfera, enfim, que eu conheço um pouquinho melhor. Nas outras é mais complexo ter uma opinião firme, né? Nas relações económicas, a oferta e a procura, elas se equilibram e quanto menos Estado, melhor, mais facilmente se atingem os equilíbrios. Mas há algumas situações específicas em que o equilíbrio natural não acontece. Essas situações são aquelas situações em que há ou um monopólio, natural ou não natural, ou um cartel. Não é? Como é que é a sua visão da solução anarcocapitalista para o problema dos monopólios e dos cartéis? Olha, a questão é a seguinte, você tem dois tipos de monopólio aí, né? Você tem um monopólio que surge naturalmente por qualidade. Então, por exemplo, hoje em dia você tem o Google, que é um monopólio de busca, mas é um monopólio porque realmente é a ferramenta melhor que você tem. Você tem outras ferramentas que você pode usar. Alguns acham até que a DuckDuckGo é melhor que o Google. Bing. A Bing é melhor que o Google, é a situação de cada um. Mas, enfim, ele tem um monopólio, mas tem um monopólio que eu chamo que é um monopólio de qualidade. Ou seja, ele está lá, ele é o melhor porque é o cara que, que presta o melhor serviço. Esse tipo de monopólio eu não vejo como um problema. Porque isso daí, embora seja um monopólio na prática, se o Google começar a pisar na bola, começar a entregar resultados que as pessoas, não é o que as pessoas esperam, coisa e tal, rapidamente o mercado vai migrar para outras ferramentas, né? O problema de monopólio que você tem realmente é quando você tem barreira de entrada para entrar naquele mercado. E esse tipo de barreira de entrada pode ser de dois tipos. Primeiro, pode ser um tipo de barreira de entrada digamos, natural, ou seja, você, por exemplo, para você fazer uma companhia telefônica, você precisa de muito dinheiro, você não consegue começar pequenininho, porque pode ter o custo de você fazer interligação com todas as outras telefônicas é muito grande. Você só consegue competir se você já tiver um tamanho grande. E o outro tipo de barreira de entrada é a barreira de entrada do próprio governo. O governo bota um monte de regulamentações, muitas delas regulamentações absurdas, que você acaba encarecendo essa entrada no mercado e daí você pode realmente ter um problema. Então, as duas pontas eu estou descartando. A ponta do monopólio de qualidade não interessa, ou seja, isso daí é mercado, está valendo, não tem problema. A ponta do monopólio por ação governamental, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a água é dada pela SEDAI.
é uma empresa pública, mas parece que vai ser privatizada, ainda assim é um monopólio. Eu não posso comprar água de outra empresa. Esse tipo de monopólio é o governo que está fazendo. Então, isso daí também eu acho que o ideal seria que tivesse múltiplas SEDAIs aqui, múltiplas empresas trazendo água. Algumas pessoas alegam, mas o custo disso seria muito alto, é o que eles chamam de monopólio natural, né? O custo disso seria muito alto para você botar tubulação na rua, coisa e tal, mas eu acho que, cara, deixa a empresa se preocupar com isso. Se ela fizer 35 canos um embaixo do outro, o que isso muda para mim? Deixa eles terem a estrutura de custos lá e competir no mercado. Eu tenho certeza que eles dão um jeito, ou seja, vão começar, por exemplo, com grandes consumidores, né? Uma empresa um condomínio grande, eles botam água lá, então esse tipo de coisa também eu descarto como não problema. O problema que existe é aquele pequeno grupo no meio ali, em que você tem monopólios, que você tem motivos ou requerendo capital demais para começar o negócio, ou então limitações naturais. Por exemplo, o cara tem a única mina de nióbio do mundo, né? O Enéas gostava de falar essas coisas assim, de, não, nióbio. Enfim, o cara tem a única mina de nióbio do mundo para aquilo ali. Esses dois casos, na verdade, eles são ilusórios, porque embora você tenha essa limitação não é absoluta. Nióbio tem no mundo todo. Ok, eu concordo, tem uma mina, acho que é no Amapá, se não me engano, algum lugar aí do Brasil, que realmente tem uma concentração muito alta de nióbio. Acho que é Roraima, não é? É Roraima. Pois é, algum estado lá do norte do Brasil que realmente tem uma concentração muito alta de nióbio, então é muito mais fácil você extrair o nióbio dali. Mas se essa empresa começar a estourar no preço, a cobrar caro demais, começa a viabilizar outras minas que não são tão boas e tem no resto do mundo todo. Essa história que só tem nióbio ali é falso. Tem nióbio no mundo todo. Aí a questão toda se o cara começar a cobrar muito caro, ele tem uma vantagem natural ali. A vantagem ele tem. Mas se ele começar a explorar isso demais, ele viabiliza outros lugares. E a mesma como coisa, o petróleo, né? O petróleo é a mesma coisa, exatamente. Você vê que até criou-se um problema agora, né? Porque petróleo na Arábia Saudita, você chuta pedra, sai petróleo ali. É muito fácil, é muito barato. No resto do mundo, é caro explorar petróleo. Mas no que a Arábia Saudita começou a jogar o preço lá para cima, pronto, acabou. O nego começou a explorar aqui no Brasil, a explorar nos Estados Unidos, a explorar em tudo quanto é lugar. E é o que acontece com qualquer recurso. Ou seja, no momento que você... aquela entidade que tem uma certa facilidade de explorar aquele recurso, ela fica gananciosa, ela resolve subir muito o preço, ela acaba esbarrando nisso daí. Então, no final, o mercado se regula também. E o último ponto que é do mercado é o cartel, a questão do capital, ou seja, empresas que você precisa ter um monte de dinheiro até para começar. Não adianta, você não tem como criar um banquinho. Você vai criar ou você cria um banco de verdade, ou você não sai do chão. E nesse ponto cai na mesma situação, porque tem muito capital acumulado por aí, ou seja, sempre tem alguém que pode entrar nesse mercado. Então, você tirando a barreira do Estado, você não tem esse problema. Mas eu vou dar só um exemplo, para não ficar muito focado no monopólio, que eu acho que o monopólio natural de recursos únicos existe, talvez não seja tão grande assim, mas existe. Mas há digamos, mais grave, que é o cartel, que é um conjunto de empresas que elas somadas têm 100% do mercado, ou perto, e elas combinam preços. Como é que vê o combate a essa situação num sistema anarcocapitalista? Exatamente, ou seja, esse tipo de situação ele só existe se você tiver barreira de entrada. Porque pensa bem, se essas empresas todas combinam preço, elas combinam um preço mais alto, né? Senão não valeria a pena. Não, mas havendo uma barreira natural, por exemplo, imagine, sei lá, a produção de soja. Você não consegue montar uma produção de soja de um dia para o outro. Se todo mundo se juntar os principais, a barreira à entrada é brutal. E há coisas que nem é ser brutal, às vezes é intransponível mesmo, dependendo do bem que estamos falando, não é? Você pode dizer, então o pessoal em vez de comer soja vai comer trigo e usar a soja para isso e tal. Mas há ali
um espaço de manobra em que acima do valor de equilíbrio tem o valor máximo que a corda estica antes de quebrar. E o cartel consegue usar esse valor máximo. Acha que se deve deixar estar, que é um preço baixo a pagar pelas outras vantagens, ou há alguma forma natural de combater esse tipo de situação? Olha, eu estou falando, a minha visão é que o mercado resolve isso. Vou te dar um caso, um exemplo do cartel do cimento no Brasil. O Brasil tem muito poucas fábricas que produzem cimento, e essas fábricas são altamente verticais. O cara tem desde a mina lá que tira o troço, até todo o processo, até entregar na porta da loja onde você vai comprar o cimento. Tudo o cara que faz. Votorantim, tem mais alguns outros, aí tem uns 2 ou 3 no mercado, e claramente os caras fazem cartel. Sempre que possível, eles negociam preço. Isso foi quebrado no Brasil com a questão da importação. Quando autorizaram a importação de fora, quebrou esse negócio, porque os caras não conseguiam mais competir com fora. Mas vamos supor que fosse essa mesma coisa no mundo todo. Ou seja, você tem algumas fabricantes de cimento, são poucas, e eles negociam preço, e certamente eles vão no ponto ali que estica, né? Ou seja, eles aumentam um pouquinho para ter um pouco mais de lucro, sem quebrar a cadeia deles. Olha, no momento que você tem um pouco mais de lucro, o preço está um pouco acima do que poderia ser no mercado, você tem um incentivo para alguém entrar nesse mercado. A pessoa vai ter que ter capital para começar a explorar essa coisa toda, mas você abriu uma possibilidade da pessoa entrar nesse mercado. E essa pessoa entrando, o que as empresas que estão no mercado podem fazer? Existem 2 coisas que elas podem fazer. Elas podem comprar essa nova empresa para não deixá-la competir de fato no mercado, ou elas podem fazer dumping, que é jogar o preço lá embaixo durante um período para essa empresa quebrar. A empresa acabou de se estabelecer, acabou de montar a fábrica dela, ela está com um custo alto, um capital investido enorme, o pessoal joga o preço lá embaixo e quebra a empresa. Isso foi um caso que aconteceu aqui no Brasil algumas vezes com cimento antes da abertura do mercado e para fora. E bom, realmente isso funciona. Só que você só consegue fazer isso se tiver uma barreira de entrada grande. Isso quer dizer o quê? Só vai entrar uma empresa dessa de tempos em tempos. Porque se toda hora estiver entrando uma empresa dessa, você não consegue fazer dumping. Porque você teria que manter o preço baixo o tempo todo, e essas empresas estão tendo prejuízo também, jogando o preço ainda. Mas há várias você áreas não tem uma grande eficiência grande. Suficiente, né? Exatamente, você não consegue... Mas há várias áreas que têm barreiras à entrada grandes e há algumas intransponíveis, tipo as minas é o tal exemplo, né? Existem, né? Cai naquele problema que eu falei. Existem minas de... Agora eu esqueci o nome do mineral que se usa para cimento. Bom, enfim... Vou dar um exemplo mais clássico, que é o primeiro grande cartel que levou às leis de antitrust, a Standard Oil, né, do Rockefeller. Uhum. Quebrar isso via mercado era quase impossível, porque ele tinha praticamente toda a produção de petróleo dos Estados Unidos, numa altura em que não havia globalização, e quando havia um cara pequenino, ele esmagava, né? Muito difícil, muito difícil. Né? Ou ele comprava a empresa ou ele quebrava ela usando ou quebrava. E foi muito difícil, foi isso que estabeleceu o início das leis anti-dumping, né? Tinha o monopólio dos caminhos de ferro, é difícil construir um do zero ao lado para competir com o carro, mas o petróleo ainda é pior, porque fazer outro poço e procurar, não sei o quê, é muito difícil. O cara tinha o mercado inteiro, né? Eu aí vejo o interesse a ver uma regulação, até pode não ser Estado a figura, mas do consumidor, de alguma forma, ter um sistema de justiça... Mas antes dele explorar, quanto custava isso para o consumidor? Antes dele... ele tipo, eu não sei, mas ele ou duplicou o preço ou qualquer coisa assim, né? Ficou bem mais caro. A minha visão também é que essa questão da Standard Oil, se o governo não tivesse quebrado ela, provavelmente o mercado acabaria quebrando em algum momento. Quando entrasse o mercado mundial, mais adiante, com a evolução da tecnologia, o fato E no final viraram 34 empresas menores que ainda estão aí, né? E se desde algumas Chevron, param depois de novo, né? Teve... E o fato que você vê isso, tá? Tipicamente, quanto mais regulado é o mercado,
quanto mais regra o governo impõe no mercado, ele acaba ficando mais monopolista, porque é mais difícil para um pequeno empresário entrar naquele mercado, né? Você vê o caso dos bancos, né? Os bancos no mundo todo estão cada vez se afunilando em poucos bancos, porque por medo de quebradeira, por medo de crises, os governos botaram um monte de regulação que dificulta, né? Então, não, isso concordo. Parte da barreira à entrada é aquele segmento que você definiu como artificialmente criada pelo próprio Estado. Isso é terrível. Mas há uma parte que não é? Eu até estava perguntando de uma forma genuína, ou seja, seria interessante bolar algum sistema em que, imaginando que não há Estado, como é que a população conseguiria... Você nunca vai ter consenso para ter isso, uma espécie de justiça que atuasse em determinados casos, né? Veja, a ideia central do anarcocapitalismo é o seguinte: se isso daí é uma coisa desejável, é uma coisa boa, vai ser voluntária, as pessoas vão aceitar isso voluntariamente. Se não for uma coisa boa, você não precisa impor. Hoje o Estado fala o seguinte: eu imponho isso porque eu estou dizendo que é bom. Isso é um erro, porque se for bom mesmo, as pessoas vão aceitar aquela lei privada, vão assinar aquele contrato, porque aquilo é bom para elas. O contrato social vai ser de fato um contrato social, não uma ilusão de um contrato social. Exatamente, uma coisa voluntária, né? Você pode existir um sindicato de empresas de petróleo que tem um contrato ali, uma certa proteção contra isso daí, e as empresas eventualmente vão aceitar aquilo ali porque é interesse para elas. Porque o cliente final vai falar, olha só, se não for uma empresa do sindicato antitrust XYZ, era isso de lei privada, entendeu? A ideia de lei privada, ou seja, você não é obrigado a aceitar a lei. Mas ainda assim, se é uma coisa boa para a sociedade, você acaba sendo incentivado a assinar aquele contrato, a se submeter àquela lei por causa disso, porque o mercado determina isso, entendeu? A gente está falando já aqui uma questão de hipótese, de como pode ser que vai ser a coisa. Isso é impossível de saber, entendeu? O máximo que a gente consegue ver é o caminho geral, a forma geral da coisa, como vai ser aí cada item desses aí, e realmente uma coisa que... Então vamos falar de algo concreto, Peter. Vamos falar de Bitcoin. Não é nada mais concreto.